nós vamos ver algo sobre esse poder do sangue. E o sangue está relacionado com morte. E aí nós, na Bíblia, quando puxamos sangue, não tem como não falar de Jesus. Jesus é o assunto de toda a Bíblia. Tudo vai direcionar a Jesus. Então, no caso aqui, vamos entender alguns princípios. Lembra que você veio a semana passada e nós falamos como a maldição ela alcança. Nós falamos, por exemplo, que casa-se com uma mulher, outro homem vai dormir com ela, compra-se uma casa, mas não vai ficar na tua mão, vai ser passado para outro. Filhos e filhas terás, mas não serão para ti, eles serão levados, para um tipo de cativeiro. E aí não é só a droga, às vezes é uma vida que ela sofre, não dá certo, Então é preciso entender aqui alguns princípios. E Satanás vai tentar. Alguém me procurou essa semana e falou assim, como a filha de repente saiu assim da igreja, frequentava, ia esporadicamente, mas era meio firme, mas também não era lá muito, Mas Satanás deu-lhe um rodo, puxou assim com tudo. E a mãe falou, e minha filha caiu na noite, ela dança muito bem, é muito bonita, e foi mesmo, e já começou a trabalhar, e já ganhou um nome aí de estrela, e começou a entrar naquilo, aquilo começou a envolver ela, e eu, no caso, já entrei, no caso, mais uma vez em combate, e combati, e mandei tirar a mão dela, e sabia que tinha um laço ali, e o senhor nem imagina, do nada, de repente, ela se injuriou daquilo, e voltou para casa, voltou para a igreja, começou a frequentar de novo. Então o que aconteceu ali? Satanás, ele não desiste de ninguém. Não é porque a pessoa está na igreja que ele vai cessar. Então deve-se entender aqui o porquê a nossa preocupação, que você entenda, que você cresça. Mas tem pessoa que não consegue andar com as próprias pernas. Vai apenas para ver alguém e não para se envolver com a palavra, não para se envolver com o Senhor. E é isso que faz toda a diferença. Mas alguém é cheio da presença de Deus, mas isso não serve para você. É você que tem que ser cheio da presença de Deus. O marido é teu, a casa é sua, a vida é sua. Não tem como você passar isso para mim. E Satanás usa desse engano. Até na igreja, então criam-se os ídolos, fica todo mundo olhando para um homem, olhando para uma mulher, e deixa de crescer. Olha para o lado e fala, vê se cria juízo, vê se cresce e aparece. E quem gostaria de crescer e aparecer? Levante a mão. Então vamos mergulhar para a Bíblia, vamos lá. Então aqui no caso, lá em Gênesis, que eu puxei uma pregação essa semana, nós vamos para lá e vamos ver algumas coisas para ver a estratégia do capeta. Gênesis, logo no começo, do capítulo 1 ao 4, está aí toda uma estratégia que ele vai repetir a vida toda, e nós vamos comentar isto aqui. Impossível você não achar Gênesis, e aí está Gênesis, o capítulo 3. Quem já chegou ao 3, procura o versículo 13. Vamos lá, nós temos aí uma leitura, leia, vai. E disse o Senhor Deus à mulher, o que disse? Por que fizeste isto? E a mulher respondeu o quê? A serpente me enganou e eu comi. Diga, a serpente me enganou. Olha para mim, o que é o engano? Enganar significa mentir. Eu vivo enganado, eu vivo na mentira. Mentira e engano são duas coisas juntas, únicas, embora alguém possa dar sentido diferente, mas não tem como. Qual é a estratégia de Satanás? Engano. Por exemplo, atira-te daqui
que não vai te acontecer o quê? Nada. O que é isso? É um engano, é uma mentira. Então quem vive no engano vive na mentira. E quem vive na mentira é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, até aquele que vive de maneira errada é mentiroso. Isso está vivendo no engano. Engano é mentira. O pai do engano, quem é? Satanás. Então vamos ver uma coisa aqui, olha. Por que Satanás mandou ela comer? Porque no capítulo 2 que você tem aí, no versículo 17, leia para mim, vai. 2:17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos lá. Se você comer da árvore que eu disse, que eu falei, não coma, você vai morrer. E aí Satanás diz o seguinte: não vai morrer. E Deus fala, vai morrer. E o diabo não vai morrer. E o diabo, ele começa a cirandar Eva e convence ela que se comer não acontece nada. Então eu preciso entender que às vezes na minha vida pessoal, o que compõe a minha vida pessoal? O meu trabalho, minha escola, minha faculdade, meus amigos, meu passeio, minha igreja, meu namoro, meu casamento. Então, veja bem, eu preciso que você entenda que nessa sua vida pessoal é onde Satanás vai tentar te enganar, dizendo, não tem mal nenhum você ir lá. Deus diz, tem. E o diabo diz o quê? Não tem, né? Às vezes Deus fala assim, não namora com ela. E o diabo diz, namora que é um avião. Não namora com esse rapaz, namora que é um gatão. Dá uma olhada, ó. Então, não faz, né? Não pega isto, né? E o diabo pega. E a pessoa, mesmo na igreja, ela acaba sendo convencida, enganada, que mesmo que viva de maneira errada, não vai acontecer o quê? Nada. Ó, pode comer que não vai morrer. Então, eu preciso entender esse princípio e olhar para a minha vida. Como eu falo, se você é o tipo da pessoa que fica correndo atrás de líderes, né? Atrás de bispo, pastor, apóstolo, missionário, obreiro. O pessoal tem uma tendência, é só trazer uma celebridade, vai uma multidão ver. Agora dá uma olhada que essa multidão não corre para a igreja como deveria e não aprende como deveria. E ainda acha que está crescendo alguma coisa. Entretenimento. Vamos lá. Na sua vida pessoal, então, as marcas de Satanás vão tentar ser lançadas. Então aqui, nós vamos ver alguma coisa aqui. No caso, então, aqui no versículo que você acabou de ler, no versículo 17, né? Foi isso que você leu. Fala assim, olha, certamente morrerás. E você leu ali no capítulo 3, você leu comigo, no versículo 13, eu quero 2, diz assim, olha, assim, ó. E disse a mulher à serpente, 3:2, leia, do fruto das árvores do jardim comeremos, vai, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não o quê? Morrais. Então se comer vai o quê? Morrer. Então, no versículo 4, a serpente disse à mulher, certamente o quê? Não morrereis. Então,
não tem duas medidas. O que Deus disse não muda. Quem muda aquilo que a palavra de Deus diz? Quem muda é Satanás. Mas a palavra muda? Não muda. Ele diz que vai mudar, mas não o quê? Não muda. Se Deus falou que morre, morre. Então, se ele diz que o adúltero, o efeminado, ele diz que o ladrão, o mentiroso, ele diz que o irado, ele diz que, então não entra. Vamos entender isso daí. Vamos lá, põe a mão no coração, diga, e que a sua palavra seja bem simples, bem profunda e bem ungida. Então, no caso, então, aqui, o Senhor vem e vai se colocar no versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? No versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. E Adão no 17 disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, vai, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então vamos pensar um pouquinho aqui, olha, veja bem, olha só, mas o Deus, o pastor, não disse que Adão morreria, Eva morreria, nenhum dos dois morreu, eles continuaram vivos. Vamos entender então o princípio. A morte, ela nunca significa o fim da existência para o homem. Significa para um animal, para um inseto, para coisas. E para o homem, não. Então, como que o homem morreu? Vamos lá? Uma vez que o homem tinha um relacionamento pessoal com Deus, isso é uma vida espiritual. Então, no momento em que ele escolheu obedecer Satanás, a morte espiritual entrou. Se a morte espiritual entrou, ele fica na casa de Deus ou ele é mandado para fora? Ele vai ter que sair. Não, mas eu não quero sair. Você vai sair. Eu não tenho prazer em ti. Você não me obedeceu. Eu não ando com um pecador. Vai. E então o homem agora, ele é expulso da presença de Deus. Então ele morreu espiritualmente? Morreu. Quem não tem, pastor, assim, a igreja para vir, não cresce, não tem assim esse mover, está morto? Espiritualmente está morto. Então, olha para mim, não dorme não. E qual é outra morte que nós vamos ver também? Uma vez que ele cometeu um pecado, diga um pecado. Olha só, ele roubou o Adão? Não. Ele matou? Não. Traiu? Não. Falou mal dos outros? Não. Ele apenas deu, uma comidinha numa fruta. Um pecado que mínimo.